Para um deleite mais interessante dos nossos contos, indicamos o uso de fones de ouvido. Se tem interesse em ajudar o podcast, acesse o apoia.c/darkospodcast. Para atualizações semanais e novidades, nos siga no Instagram, @podcastdarkos. Se possui interesse em dividir relatos que aconteceram com você, nos mande pelo direct para fazer parte do nosso gabinete de memórias. Dado o recado, relaxe, respire e tenha bons devaneios. Relatos Assombrosos por Leonardo Fernandes. O Jogo da Morte. Quando criança eu amava jogar videogame, em especial jogos de lutinha, e poderia passar horas sem me importar com nada. Era o meu passatempo preferido, mas eventualmente comecei a ficar entediado e desabafei na escola em uma roda de amigos. Disse que precisava de jogos novos. Foi ao fim da aula naquele mesmo dia que um rapaz me abordou. Ele tinha a minha idade, mas eu não o reconheci como sendo da minha classe ou das salas ao lado. Isso me deixou levemente assustado, pois ele tinha um olhar malicioso. Porém, meus olhos saltaram quando ele estendeu para mim um cartucho de um jogo novo. Não preciso mais dele. Pode ficar. Ele disse, me surpreendendo. Eu agradeci sorrindo. Fiquei empolgado quando vi a capa com ilustrações bem realistas de um menino com touca e máscara de caveira, e que estava segurando uma faca. E abaixo, é claro, o nome do jogo. O Jogo da Morte. Era um nome simples, mas não parecia ser de luta, e perguntei pro menino que tipo de jogo era. Mas ele tinha desaparecido. Bom, eu teria que descobrir sozinho. Eu liguei o console e a mesma imagem do menino apareceu. O nome do jogo, e então na segunda tela uma música sinistra começou a tocar. E apareceu o aviso. Este é o jogo da morte. E eu sou o grande chefe. O menino morte. Derrote todos os adversários que me antecedem depois a mim. Então passe o cartucho para outro jogador. Ou irá sofrer pela maldição. Se perder para qualquer personagem, poderá tentar de novo. Mas se perder para mim, eu irei tirar sua vida e coletar sua alma. Eu amei aquele clima sombrio. E estranhei que não tinha modo de opções de jogo. Fui então direto ao que me interessava. Sim, era de luta e tinha 10 personagens para escolher. Todos crianças. Uma delas se parecia muito comigo. Foi de assustar. Mas foi ele mesmo que eu escolhi. O cenário era um cemitério e tinha uma cova aberta. E quando consegui derrotar o primeiro, ele caiu na cova. E assim segui pelos próximos adversários. Até que após o nono, uma cratera abriu sobre meus pés e meu personagem caiu. Era a tela do chefão. Era como um calabouço de um castelo medieval. Paredes e piso com manchas de sangue e tinha ossos por todos os lados. Enfim, ele apareceu. Um menino morte. Ele tinha uma faca, enquanto todos os personagens usavam apenas o corpo para lutar. Mas pensei que tudo bem. Afinal, o chefe tem que ser mais difícil. Porém, era tão mais difícil e eu perdi. Os risos maléficos do menino ecoaram pelo quarto. Parecia que estava realmente dentro e não estava vindo da televisão. Ainda mais naquela época, nos anos 90, que os eletrônicos não tinham a qualidade de hoje em dia. Mas meu susto real foi ver o menino ensandecido se jogar contra o corpo do meu personagem, esfaqueá-lo mortalmente, da forma mais brutal possível, desferindo golpes consecutivos e se sujando todo de sangue, até que a tela ficou toda vermelha. Quando o sangue terminou de escorrer, tudo ficou preto e uma nova mensagem apareceu. Fim de jogo. Agora irei coletar a sua alma. O menino morte apareceu do nada na tela com a faca cheia de sangue. E eu só reparei quando senti meus pés molhados. O sangue estava escorrendo para fora da televisão. Gritei e corri para desligar o videogame, mas ao chegar perto senti o facão passar pelo meu braço. Aquilo ardeu muito. Eu chorei. Vi que ele estava passando pela tela, se tornando real e agarrando meus cabelos. Desliguei o videogame. Desliguei a televisão e nada. Gritei para meus pais.
mas eles ainda não tinham chego do trabalho. Então, joguei a televisão no chão com toda a minha força. Corri para arrancar da tomada, e depois peguei a televisão e joguei pela janela. Nessa hora, meus pais chegaram e ficaram pasmos com a cena. Acharam que eu tinha enlouquecido. Fui forçado a fazer terapia durante muitos anos. Ninguém nunca acreditou em mim e até mesmo perdi meus amigos. Foi difícil reconstruir minha vida e esquecer aquele jogo maldito. Mas eu consegui. Apaguei da minha mente. E teria continuado assim se não fosse pelo pacote que chegou pelos correios. Era um console, como o que eu tinha antes, com aquele cartucho, o jogo da morte. Fiquei aterrorizado, tentei quebrar com o martelo, encharquei de álcool e tentei botar fogo. Quase comecei um incêndio nisso, mas não adiantou. Peguei um pano velho, enrolei e coloquei no porta-malas do carro. Saí em disparada para bem longe de casa. Viajei por horas, levei para o mais longe e enterrei no meio do mato. Voltei aliviado, mas tive uma noite de sonhos perturbados, onde eu estava sendo esfaqueado em constantes golpes pelo menino morte, e ouvia seus risos debochados e insanos. Acordei com uma luz na minha cara. O videogame estava lá, no meu quarto, ligado junto à televisão. Então a música sinistra ecoou e uma nova mensagem apareceu. Não pode escapar do menino morte. Você perdeu. Tem que pagar com a sua alma. Eu perdi. Fim de jogo.